Anima, olá, bem-vindo ao canal Aula de Chinês. Para estudar professora de mandarim há mais de 15 anos. Uau! Tem um monte de joinhas. Eu pedi o seu like. Bom, o Lucas já falou tudo. E também sou organizadora da Semana Aprender Chinês. Isso, para saber mais, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo de hoje. Bom, o vídeo de hoje é muito especial para homenagear o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo. 母亲节快乐! Eu tenho postado alguns vídeos nossos no Instagram conversando em mandarim e daí despertamos a curiosidade de vocês de como estou conseguindo criar o Lucas com 3 idiomas. Sim, chinês, português e inglês. Então, conciliando com a data de hoje tão especial, eu vou dar as minhas dicas para vocês de como estou conseguindo fazer isso. Bom, tudo começou quando eu viajei pro Japão, de lua de mel, em 2010. Quando viajar o Porto. 要去飞机场嘛？要去飞机场干嘛呀？坐飞机。坐飞机去哪里呀？去旅行。去旅行。你过来呀，不要跑开呀。好，坐下来了。把你的飞机给大家看看。棒棒了。Quando eu viajei para o Japão, conhecemos uma família que o pai, que era americano, falava com a sua filha de 3 anos em inglês e ela respondia em inglês, e a mãe falava japonês e ela respondia japonês. E eu falei, caraca, que incrível, que maravilhoso isso, eu quero isso para meu filho futuramente, né? Que naquela época eu não tinha filhos ainda, né? E quando eu comecei a dar aula de chinês para as crianças de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, a mãe das crianças sempre me falou assim, Xiaofeng, desperte o interesse da criança na leitura, porque a criança gostando de ler livros vai abrir o mundo para ela. Daí, quando eu engravidei, já comecei a ler desde o Lucas na minha barriga. Aí comecei a ler muitos livrinhos em chinês, cantava já as musiquinhas em chinês e conversava com o Lucas já em chinês, tudo em chinês. E quando ele nasceu, eu só conversava com ele em mandarim. Cada situação que passava, eu anotava as frases, né, do dia a dia. Então, eu pegava ele no colo, a gente fazia tour pela casa, eu explicava para ele cada objeto, qual é a funcionalidade daqueles objetos, os cômodos da casa. Anotava tudo, a gente passeava na varanda e eu lia poesias para ele. Eu lia os livrinhos que eu mesma escrevia para ele. E quando ele completou 6 meses, eu comecei a brincar com ele em inglês também. Ele tinha um tapetinho que tinha animais com a palavra em inglês, então eu brincava muito, fazia pergunta para ele sobre os animais, e com 1 ano de idade ele já começou a entender inglês. E com essa mesma idade, 6 meses, comecei a rodar com ele no carrinho pelo condomínio. Eu cantava, contava história em mandarim e eu falava, explicava tudo para ele o que tinha ao nosso redor. E sempre descobria algo novo e chegava em casa e eu anotava tudo que tinha em mente para poder ler para ele depois. 水母，这个爆米花很像水母嘛？这个爆米花很像水母。哎呦，断了，快吃！断了。哎呦，断了。断了，快吃了，水母怎么有水啊？咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。亲亲它了，吃了。哎呦，断了。What is this? Plane. What color is this plane? Black. Yeah, great. Is it a big plane or a small plane? Big. Very big, right? Mas, professora,
Já ensinando 3 idiomas, não atrasar a fala da criança, não. Pois é, eu ouvi muito isso. Diziam pra mim que ia atrasar a fala da criança, mas ó, o Lucas começou a falar com 1 ano e 1 mês. Para incentivar a criança a falar, já são outros 500. Uma boa dica é que a gente sempre ter que prestar atenção no que a criança está falando e tentar responder. Se a criança tiver a sua resposta, ele vai se sentir orgulhoso, né, com a tentativa dele. Então ele vai gostar a se expressar cada vez mais. E daí, com 1 ano e 6 meses, ele já sabia citar poesias chinesas. 念诗了，念诗，念词商了。纸上谈白居易，小娃撑小皮，都在百年回。不觉正中计，忽于一八盖。棒棒！E com 1 ano e 8 meses, ele já sabia soletrar o nome dele. 1 ano e 10 meses, ele já sabia contar 1 a 10 em chinês e português. Ele fala comigo em mandarim e quando eu peço para ele perguntar algo para o pai, ele automaticamente pergunta em português. Incrível, né? E hoje, com quase 3 anos, ele já fala inglês com americanos. Agora, com a convivência dele com outros idiomas no dia a dia, né, português e inglês, eu mantive mandarim mais forte do que nunca. Continuo cantando, lendo os livrinhos que eu mesma fiz para ele, histórias, jogo, brinco com ele em mandarim e também deixo ele assistir desenhos em mandarim. Mas e professora, e os aplicativos adiantam? Bom, eu ainda prefiro brincar com ele com coisas físicas, né? Dessa interação que é mais importante. Mas às vezes eu deixo aplicativos educativos para ele brincar, para ele aprender informática também, né? No início eu ouvi muitas críticas de que eu ia confundir a cabeça da criança, que ele não iria aprender bem nenhum dos 3 idiomas. Mas a verdade é que é preciso saber trabalhar. Quanto mais cedo começar o 2º ou o 3º idioma, melhor. A criança aprende muito com repetição. E a criança aprende sem sotaque. Então, quanto mais cedo, melhor. Isso torna mais natural para ele. Para ele é algo muito natural falar os 3 idiomas. E é engraçado que se eu for perguntar para ele, amor, o que é maçã em inglês? Ele não vai saber responder. Mas se eu perguntar em inglês, ele sabe. Honey, what is this? What is this? It's It's an apple. Yeah, it's an apple. Do you like apple? Yeah. Yeah. What color is this apple? Red. Yeah, great. Tá vendo? Para ele é algo natural. E não precisa viver naquele país para aprender o idioma daquele país. O Lucas é a prova disso, né? Ele sabe falar chinês sem ter vivido muito tempo na China. Ele só ficou 1 mês. 1 mês não é o tempo suficiente para aprender um idioma, né? Então, ele aprendeu chinês realmente com a imersão mesmo, com a convivência. Ele ouve muito eu falando, lendo para ele. Então, gente, não é só conversar ou falar as coisas de dia a dia com a criança. A criança precisa sentir que o idioma que ela está aprendendo é útil para ela, que faz parte da vida dela. Precisamos despertar o interesse da criança na leitura, associando à rotina dela. Precisamos despertar, criar o interesse da criança no idioma, fazendo as coisas que elas gostam. Assim, as brincadeiras vêm em primeiro lugar e o aprendizado do idioma vem naturalmente. E tudo começa pela leitura. E aí, gente, vocês gostaram das dicas de hoje? Eu espero que possa ajudar muito na sua jornada de criação de filhos poliglotas. Pode começar sem medo, é possível sim criar filhos falando vários idiomas. Quanto mais cedo, melhor. E é incrível nesse mundo de vários idiomas, né? Eles aprendem muito rápido, viu? Então é isso, gente. Um beijo! 再见。再见。
的奖在呢？